seu direito. Aqui com o doutor Fernando, que você deve estar horrorizado, Nossa, né, tô doutor, de ver o tanto programa hoje problema. está quente. Muito Tô problema, né, assustado. doutor? Muito problema. E vamos falar hoje de um assunto também muito problemático, que preferia nem estar falando, que é a questão do racismo. Isso. Já de antemão, parabenizo o Ademir por esse programa, que tem como objetivo divulgar ali os direitos para as pessoas. Queria destacar também a minha felicidade e honra de estar aqui representando a FADIVA para falar sobre um tema que a FADIVA tem o cuidado de sempre debater dentro da sala de aula e principalmente ter representatividade dentro do corpo discente e corpo docente, que é a questão do racismo. Tá, então é o seguinte, ó, será que tem racismo ainda? Você comete esse crime? Ademir, Tem, infelizmente ainda temos o racismo e é importante inicialmente entendermos o que é o racismo. O racismo é qualquer conduta desigual ou discriminatória que se pratica em virtude de questão étnica ou racial. Racismo é um termo amplo, né, que enquadra ali qualquer conduta discriminatória que atinja individualmente ou coletivamente determinadas pessoas, tendo em consideração a questão da cor. Eu até costumo dizer, e é claro, enfatizando aqui esse ato desumano que é o racismo, que o negro, de certa maneira, ele passa por 3 momentos na sua vida. A primeira é a questão do nascimento, que é natural de todos nós. A segunda é quando ele descobre que é negro, geralmente na infância, quando ele passa por uma situação de preconceito. É aquele momento que ele fala com sua mãe, poxa mãe, por que passei por essa situação? É aquele momento realmente que ele descobre que é negro. E o terceiro momento, que reputo como mais importante, e aí ele já está às vezes um pouco mais velho, que é o momento em que ele toma a chamada consciência negra, que quer dizer que ele vê que aquelas condutas que ocorrem com ele não são normais e devem ser combatidas. Olha, e isso acontece muito, doutor? Acontece muito. É claro que em termos de ordenamento jurídico, em termos de direito, nós tentamos combater. Desde a década de 40, com o Brasil assinando um tratado de direitos humanos, depois na década de 60. Em 40, o senhor falou 40, começamos na década de 40. 40. O preconceito ele é institucionalizado e nós temos que reconhecer que ele existe. O Estado sabe disso e desde a década de 40, através do Tratado de Declaração de Direitos Humanos, tenta-se combater. Depois, na década de 60, também se assinou uma outra convenção para se combater qualquer forma de discriminação racial. E, principalmente, a partir da década de 80, em 1989, com a promulgação e publicação da Lei de Racismo, e, posteriormente, também com a inclusão no Código Penal da chamada injúria racial, qual que é a diferença, esse doutor? combate está sendo mais efetivo. Tá, qual que é a diferença, doutor? Ótima pergunta, Ademir. O racismo, ele, como disse, é um crime de uma lei própria. É um crime que tem as suas condutas tipificadas numa lei. Já a injúria racial, ela está prevista dentro do Código Penal. E qual que é a diferença básica da injúria racial para o racismo? No popularzão. No popularzão. Isso. O racismo, ele ocorre quando aquele ofensor atinge uma coletividade indeterminada, um grupo de pessoas. Exemplos de condutas de racismo. Uma proibição de vagas para negros, proibição de empregos para negros, por exemplo, quando faz atitudes discriminatórias proibindo que negros tenham possibilidade de ter um emprego. Tem um evento. Proibição de entrada de negros em determinados eventos, locais públicos ou locais particulares. Já a injúria racial é aquela que ocorre de forma individualizada. É aquilo que ocorre geralmente dentro de uma briga de trânsito ou quando ocorre dentro do supermercado. Também, há pouco tempo atrás, aquela situação dentro de um estádio de futebol, onde parece que uma torcedora denegriu um jogador chamando de macaco, algo nesse sentido. Exatamente. A questão da injúria racial é a ideia de violar a honra do sujeito, tendo em consideração aspectos étnicos, de cor, raça e também até mesmo de origem ou religiosa. Tá bom, doutor. E a pessoa que sentir isso, você que está me vendo aí agora em casa, tá? A cor da sua pele não muda em nada. Em nada da outra pessoa, pelo amor de Deus. O cara é branco, é amarelo, é negro, não muda em nada. Nós somos todos iguais e tem que ser de verdade. Real é essa. Se a pessoa sentir isso na pele,
Ele tem que, na hora, procurar os seus direitos. Na hora procurar os seus direitos, evidentemente indo na delegacia, fazendo uma notícia-crime, mas não só a delegacia, também há a possibilidade de você procurar o Ministério Público. O Ministério Público, evidentemente, muito atento a essas situações, pois ele é o titular da ação penal. E, além disso, evidentemente, procurar um advogado, às vezes para tentar identificar melhor se aquela situação que vivenciou foi uma situação preconceituosa ou não. Sim, eu recebi uma mensagem aqui, doutor, dizendo o seguinte, que a mãe, né, ela tem 2 filhas negras, né? E aí, na hora de brincar lá na escola, um outro menino disse o seguinte: mas a minha mãe falou para não brincar com você que você é negro. Isso aí também já é. Isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente na realidade brasileira, nós vivemos um chamado preconceito velado, né? Aquele preconceito que as pessoas dizem que não são preconceituosas, mas acabam realizando rotineiramente atos preconceituosos. Então, sem dúvida nenhuma que essa é uma atitude preconceituosa, que a instituição de ensino, as escolas, tem que estar atentos e, nesse sentido, é claro, fazendo dentro da sala de aula uma interação entre negros, brancos, pardos, enfim. Também é uma questão que se afeta, às vezes, a questão religiosa também, é importante destacar, ou até mesmo de origem, nordestino, brasileiro, nordestino, mineiro, enfim. E, evidentemente, a escola tem que estar atento a isso e, naturalmente, fazer ali trabalhos de conscientização, palestras, no sentido de demonstrar que isso não é cabido em tempos atuais. É denunciar, não é isso? É denunciar, Ademir, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de falar mais com o senhor, mas o nosso tempo é corrido, doutor. Eu sei, Muito obrigado, imagino. doutor. E é o seguinte, se o pessoal, às vezes, está nesse momento sentindo isso na pele, como é que faz para entrar em contato com o senhor? O senhor tem rede social? Claro, rede social no Instagram é @prof.fernandomelo e, evidentemente, estarei lá à disposição para tirar todas as dúvidas que possam suscitar. Doutor, só faz direito quem faz fadiva. Só faz direito quem faz fadiva. Tá, e para terminar aqui, a hora que o senhor, na hora que o senhor for jogar fora o restinho desse perfume aí, o senhor me passa para mim que eu gostei. Tá perfumado Obrigado o pelo homem, seu elogio, rapaz. amigo, Tá obrigado. perfumado. Esse é o quadro Seu Direito. Obrigado. Seu Direito. Oferecimento. Fadiva. Só faz direito quem faz Fadiva.